operate. Even if até clamar, a terra chamar, mais uma vez queremos ver o céu descer. Deixa o céu descer. Desfrute do Senhor nessa noite. Oh, deixa o céu, deixa o céu. Deixa o céu, deixa o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai, nós oramos, Senhor, pela tua igreja, ó Deus. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que todos os nossos gestos, ó Deus, todas as nossas expressões, Senhor, sejam todas para a sua glória, Deus. Nós louvamos, Pai, que todas as palavras, ó Deus, que saiam da nossa boca sejam para a edificação da sua obra, Deus. Que o nosso coração, ó Deus, seja a expressão do Senhor aqui nessa terra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor deixou para nós a arma mais poderosa desse universo, ó Deus, que é a tua oração, Senhor, através da nossa boca, Senhor. A sua arma mais poderosa, que é através da nossa língua, Deus. Que as nossas palavras, Senhor, que tudo que sai da nossa boca seja como uma flecha nos corações do perdido, Senhor. Seja como uma flecha no coração do cativo, ó Deus. Que nós venhamos a ser usados, Pai, tremendamente pelo Senhor, ó Deus. Dia após dia, Senhor, aonde quer que nós andamos, ó Deus, aonde quer que pisamos, Pai, que a nossa boca, Senhor, esteja preparada, Senhor, para falar dos céus, para falar do seu amor, ó Deus, para falar da sua infinita bondade, ó Deus. Que as palavras proferidas pela boca da sua igreja, Deus, sejam palavras de alegria, Senhor, palavras de esperança, Deus, palavras que levam, Senhor, as pessoas aos céus, ó Deus. Nós oramos, Pai, que as palavras proferidas sejam para deixar o céu descer, Senhor, nos corações dos perdidos, Senhor. Deixe o céu descer, ó Deus. Deixa o céu descer. 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 Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Ore comigo, Senhor. A minha vida é sua, Deus. Que o meu culto ao Senhor seja o todo da minha vida, Deus. Eu não tenho uma hora marcada, Deus. A minha vida é sua. A minha família é sua. E a minha boca é sua, Deus. Então use ela conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, amém. A graça e a paz, igreja. Salve o Senhor, aleluia. Pode se assentar, meus irmãos.
Graça e a paz, boa noite a todos. Nosso irmão Cleberson está lá nos seus 32, 31 graus e nós aqui de pé gelado, né? Mas amém, né? A se alegrar com a alegria do próximo. Amém? Então nós estamos aí no embalo dessa oração, né? A oração é a arma mais poderosa que o Senhor poderia ter deixado para nós. Amém? Não é um revólver, não é uma bomba, não é um canhão, não é a bomba de Hiroshima, não é uma bomba nuclear tão poderosa quanto a sua oração, amém? Então nós precisamos estar sempre conectados ao Senhor, sempre conectados com o que Ele quer falar através das nossas vidas. Nós precisamos estar ligados sobre isso, amém? Então a forma mais maravilhosa que o Senhor deixou para nós é essa boquinha, né? Paulo até trata, né, sobre a nossa língua, né? Ele compara a língua com o leme de um barco, né, de um navio, né? Que ela tão pequenininha consegue levar o navio tão enorme para lá e para cá. Então o que sai da nossa boca tem grande valor. O que tem saído, né, dos nossos dias. Então nós não temos um horário marcado com o Senhor, o nosso culto ao Senhor é todo da nossa vida. E nós precisamos cuidar o que temos falado, né? A nossa língua tem que estar aí afiadinha, né? Afiadinha para falar das glórias do Senhor. É a nossa arma, é um privilégio nós estarmos de frente a essa batalha, amém? 1 Timóteo, se você quiser abrir a sua Bíblia ou ligar, né? Vai dizer assim no capítulo 2, versículo 8: Assim, eu quero que em toda parte os homens orem com as mãos santas erguidas para Deus, livres da ira e sem briga, amém? Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, ministra, Senhor, que essa palavra caia, Senhor, em terra fértil, terra preparada, Senhor. Lançamos fora, Senhor, toda passividade, toda desatenção, Senhor, que o Senhor possa conduzir essa reunião aqui em nome de Jesus. Tudo é do Senhor, tudo é do Senhor, todos são do Senhor, amém. Amém, meus irmãos? Então a oração, né, vai um pouquinho além do que nós vemos naturalmente. É uma coisa que eu acredito que nós teríamos que falar mais vezes, né? Eu dou glória a Deus pela comunidade que nós nos congregamos, porque nós vemos que em nosso meio nós estamos avançando nessa área, né? Nós estamos avançando de certa forma, com as frutas, com as reuniões online. Então assim, a distância não está mais impedindo do que a gente se vê todos os dias, amém? Então estava muito difícil antes, né? Se você parar para notar. Mas agora foi fácil, de orar com o meu irmão Juliano, lá do Tatuquara até na fazenda. Então facilitou, né? Então o que? Nós temos um mesmo sonhar, nós temos algo no coração, nós almejamos as mesmas coisas e conseguimos ainda orar juntos. Amém? A internet é uma bênção, se você souber usar, se não ser só para porcarias. Amém? Então assim, eu dou glória pela nossa comunidade que ela está gatinhando, mas está avançando. Nós não estamos naquela inércia, então está acontecendo. Daí nós vemos fotos dos irmãos, daí nós vemos testemunho. Então se você não está participando, né, procure alguém, participe, porque Deus quer te usar de alguma forma. Deus quer te usar para orar por algum irmão, para liberar alguma palavra, amém? Foi a forma dele que ele usou, maravilhosa para usar nossas vidas, amém? Então a oração é tão poderosa que pode levar alguém até para o céu. Diga para o seu irmão, a tua oração leva alguém para o céu. Amém? Então assim, uma coisa que eu vejo assim, eu sempre fico assim pensando o que era de bom antes. Nós estávamos naquele mar de gente que ficou para trás e que nós fazíamos e que era bom. Então nem tudo que ficou para trás é ruim, senão você não estaria na maturidade que você está hoje, não é verdade? Às vezes a gente olha para o passado e fica só, nossa, era tão ruim, cara, eu sofria, fazia as coisas sem querer, mas não. Mas tem muita coisa de trás que serviu para você estar onde você está hoje. Sua maturidade de hoje aconteceu por quê? Porque você passou por um processo, não é verdade? Aí chega lá aquela senhora, aquele senhor de 50 anos e fala assim, nossa,
Se eu tivesse essa mente que eu tenho hoje, com 15 anos, as coisas iam ser diferentes. Aí ia ser mesmo, né? Ia ser diferente, mas você não teria passado o processo. Para você ter essa mente de hoje, você passou por algo lá atrás. Amém? Então você vai amadurecendo dia após dia. Lembra quando a mãe fala para o filho: não faça isso que você vai quebrar a cara, filho? É porque ela já quebrou, ou viu alguém quebrando, né? Básico. Então nós, com a nossa mente de hoje, olhamos para trás e tem muita coisa que era boa. Eu vou te contar uma historinha aqui. Eu sou projeto de oração. Alguém escreveu meu nome num papelzinho e ficou orando por mim. Não foi pouco. Foi bastante gente orando por mim depois que eu fiquei sabendo. Então, ou seja, a Janice é uma. Eu sei que ela orava por mim. Glória a Deus pela sua vida. Muitas pessoas oraram por mim. Por quê? Porque elas decidiram, uma coisa que era feita lá atrás, elas decidiram orar por alguém. E muitas pessoas foram salvas dessa forma. Por quê? Porque você, quando você tem um desejo e você escreve aquilo, você, puxa, vou lembrar, você guarda um lugar, você guarda onde você está sempre vendo, e de repente você olha aquilo e você fala: eu vou declarar sobre essa pessoa. E você cria um plano na sua vida. Vamos lá, se nós colocássemos aqui um alvo de oração, você colocasse 3 pessoas aí para orar, 3 pessoas que estão perto de você, todos precisam, né? Mas a gente sempre tem alguém especial que a gente está orando. Sempre tem alguém que a gente quer que seja salva, né? Que saia das garras, né? Então a gente está sempre orando por alguém. Porém, nessa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Como é que é a distribuidora? Não é uma loucura? Quando você vê, você passou o dia e nem falou com o pai. Então nós temos que vigiar. Então o projeto de oração que eu fui salvo foi porque alguém decidiu orar por mim. Então a oração leva alguém para o céu, porque agora eu tenho a certeza de ir para o céu por conta de Jesus, mas foi porque alguém foi usado por Jesus para orar pela minha vida. Ó, doideira, é loucura. Mas às vezes nós queremos evangelizar, mas esquecemos de orar por aquelas pessoas. Então nós precisamos nos posicionar. Amém? Amém? Então hoje nós vamos fazer um negocinho diferente. Nós trouxemos aqui umas canetas, um papelzinho. Você vai escrever aí no seu papel 3 nomes de pessoas que você deseja que seja salvo, e nós vamos fazer um plano de oração. Se você não quiser, fique em paz. Mas eu vou falar para você, eu sou fruto dessa oração. Os irmãos vão passar ali, e você pega aí teu celular para apoiar, vai passar com uma canetinha, você escreve em cima, papelzinho. Então, continuando, enquanto os irmãos vão passando, a oração pode trazer uma cura. Nós estamos falando do poder da sua oração. Então eu queria que você tivesse a certeza disso. Você não pode menosprezar a sua oração, porque Deus quer usar você. É você mesmo. Se Deus quisesse alta performance, Ele não tinha pegado os homens iletrados, não teria pegado os pescadores. Ele só pegou Zé. Deus podia ter arrumado uma elite melhor, né? Mas Deus queria usar você mesmo, eu. 3 nomes. 3 nomes para nós começar. Se você quiser usar o verso, fica à vontade. Mas eu gostaria que o que você fizesse, você tivesse encargo por eles, não esquecesse de nenhum. Amém? E no final do culto nós iremos orar por essas pessoas, tá bom? Eu vou dar aqui uns segundinhos para você escrever, para você não perder a atenção. Então a oração pode ser o melhor remédio. Amém? Nós gostamos, nós damos glórias pelos médicos. Eles aprenderam, eles têm ali o anti-inflamatório quando a gente precisa, né? Aquele anador para dor de cabeça. Mas a sua oração é mais poderosa que isso. Nunca esqueça. Nunca esqueça do poder que tem dentro de você. Às vezes nós estamos dando automático, irmãos, que nós estamos com dor, nós não oramos mais. Nós passamos a ser pessoas naturais, pessoas que não são mais celestiais. Eu sou um ser espiritual, e você? Eu sou um ser espiritual. Então nós falamos as coisas do Espírito, né? O mais pentecostal é dos mistérios misteriosos. Mas nós precisamos verbalizar. Então às vezes numa mera dor de cabeça nós já
Espera aí que eu já tenho a manha, vou lá, pego o remédio, eu tenho a caixinha, né? Tem uma caixinha lotada de remédio, tem de tudo um pouquinho. Não estou dizendo que é errado você tomar remédio, mas eu pergunto, você ora? Então a tua oração pode curar alguém. Nós gostamos de orar pelos outros, né? Quando alguém está enfermo, você, nossa, você já impõe a mão em nome de Jesus e tal. E por você ora? Ou você fica naquela tristeza, ai, eu estou mal, está difícil. Então nós precisamos, na verdade, de posicionamento. Nós precisamos, na verdade, é aquele treino periódico, sabe? Primeiro você gatinha, depois você começa a andar, aí depois você começa a caminhar forte, daqui a um pouco você corre, daqui a um pouco você virou um atleta. Amém? O que sobrar depois nós recolhemos. Vamos lá. Então vamos lá. Olha, presta atenção, o poder da oração. Estava eu lá com uma dor tremenda, aí fui no médico, o médico não sabia o que era, o que eu tinha. Estava com uma dor na barriga, do lado esquerdo, uma dor nas costas, mas não era dor interna, era dor externa. Eu não chegava, eu não sabia, o que sobrar depois a gente recorda. Eu não sabia o que era, e não sabia dizer para o médico o que era. Orei, tomei remédio, nada, e vai, não sei o que. E o médico, olha, não tem o que te receitar. Falou, não sei o que você tem. Falou, pois é, tá difícil esse negócio, doutor. Se o senhor que estudou não sabe, imagina eu que sou letrado. Ficou difícil. Tá bom, daí ele fez um exame de sangue, ele falou, pode ser falta de tal vitamina e tal. Fez exame de sangue, tudo bem, mas estava difícil. Aí a minha mãe estava orando, intercedendo. Alguns irmãos lá mais perto do convívio estavam intercedendo, né? Por quê? Porque você vai se blindar, né? Uma coisa é importante, você não pode esquecer de pedir a oração para o seu irmão ali, aquele que, se você não pede para todos, pelo menos para aqueles que caminham ao seu lado, você precisa falar com eles, né? Ou senão você não acredita em patavina nenhuma e não vão para o mesmo céu. Então nós precisamos posicionar nessa hora. Aí falei para os irmãos que andam mais perto ali e tal, mas estava difícil. Nossa, trabalhar estava ruim, não podia encostar nada de noite, a camiseta machucava, mas você podia bater que não sentia nada. Mas relava a camiseta, parecia que estava passando uma faca assim. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Passei umas 2 ou 3 semanas assim, mal. De repente, num dia, como eu levanto 4 horas, né, para o meu trabalho, eu acordo 3 horas da manhã, minha esposa chorando atrás de mim, um óleo de unção, com a mão na minha barriga, e passo para cá, e naquela oração, Deus, eu comecei, né, amém, mas eu não me mexia, por quê? Porque eu não queria atrapalhar ela, estava num mover tão grande, eu falei, eu vou deixar essa mulher, né, e da hora que ela terminou a oração, do jeito que ela terminou, eu dormi. No outro dia eu acordei maravilhado, oh Deus, eu estava com dor ainda, não vou mentir para vocês, eu estava com dor ainda, mas só que a alegria de ter acordado e vendo a minha esposa orar por mim, sem eu estar pedindo, foi maravilhoso. Então agora eu te pergunto, você tem esse encargo pelas pessoas que você ama? Primeiro vamos começar com os que nós amamos, e ainda vamos indo para os que nós não conhecemos ainda. Entende? Devagarinho a gente vai expandindo, mas às vezes nós não oramos nem pelo de casa. Aí de repente eu me pego naquela cena, eu aqui de ladinho, né, de conchinha, gostosinho, né, estava frio, aqui ela com a mão, e dei me orar, falei, oh Deus, obrigado por essa esposa, nem que eu não sare agora, mas já estou feliz com essa oração, sabe? Então assim, nós precisamos, na verdade, ter encargos por todas as vidas, né, lógico, mas principalmente pelas que estão ali com a gente todos os dias. Quando alguém mandar uma mensagem para você, eu estou mal, ora por mim, não fala assim, amém, eu vou orar, fala, ora de verdade. Se você estiver fazendo qualquer coisa, para. Se você disser amém, para e vai orar, arruma um cantinho, faz uma oração, mas não esqueça de estar exercendo, amém? Então assim, eu vou falar para vocês de todo o coração, pensa num cara feliz aquele dia, acordar com dor e feliz da tua esposa tá orando por ele. Minha esposa, eu fiquei maravilhado, foi uma coisa tremenda. Então eu queria trazer isso para os irmãos, por quê? Porque às vezes a gente vai perdendo aquela essência, né? Nós somos só do remedinho, estou com o coração tá mal, estou com isso aqui, né? Nós já temos as nossas fórmulas, né? Os nossos jeitinhos
humano, mas esquecemos que a nossa boquinha aqui está preparada, né, para trazer o céu nessa terra, né? Deixa o céu descer. Canção tão boa que o outro cantor, que traz para nós aqui um momento, né? Um momento gostoso. Então nós precisamos de verdade trazer isso de volta. Então a oração tem o poder até de cicatrizar a sua alma. Sabe aquela alma ferida? Aquela alma que não consegue perdoar? Aquela alma que está toda arrebentada? A nossa oração tem esse poder. Tem o poder de levar a pessoa a conhecer Jesus. Uma pessoa que não conhece Jesus não consegue perdoar. Mas quando você ora por essa pessoa e leva ela a conhecer o Filho, olha que tremendo que é. Rapaz, pensa que eu era um homem ruim. Eu era ruim, era rancoroso, tinha um monte de ferida por causa do meu pai. Deixa eu contar um testemunho para vocês. O meu pai foi embora, eu tinha 9 anos. Foi embora sem olhar para trás. Eu até falo para o meu filho, eu falo assim, se eu faço alguma coisa que você não gosta, você precisa ser uma versão melhor minha. Então você precisa crescer, amadurecer e fazer melhor para o seu filho. Não ficar cheio de lamúrias, dizendo, ai, meu pai era assim, agora eu também sou. Não, você precisa crescer em Cristo, porque é diferente uma pessoa que não conheceu Jesus e uma pessoa que é de Jesus. Então você precisa ser uma nova versão melhor que eu, aprimorada, amém? Então eu fui abandonado, né, paternamente. Meu pai nunca olhou para trás, né, nunca se incomodou comigo, nenhum prato de comida, não sei qual foi o combinado dela com a minha mãe, que eu nunca perguntei. Mas assim, para um filho não ter o pai nas horas certas é muito ruim. Se você é a mãe que cria os seus filhos, você sabe que os seus filhos, quando estão passando em certas ocasiões, é muito importante a postura de um pai. A gente sabe disso, é muito difícil. Então meu pai me abandonou e eu cresci assim rancoroso. Pensa num cara detestado pelo que eu não gostava do pai. Não gostava. Eu falava, expressava de um jeito, mas internamente eu era cheio de mágoa, cheio de feridas. Aí alguém colocou meu nome, né, Janice? Alguém colocou meu nome naquele papelzinho, começou a orar, o Anderson conheceu Jesus. O Anderson conheceu Jesus, passou um tempo, o Senhor ministrou no meu coração, falou, ele é imaturo, porque ele ainda não conheceu eu. Agora você que diz que conheceu eu, precisa ser mais maduro que ele. Então eu lancei fora toda aquela angústia, eu coloquei nos pés da cruz. Hoje eu gosto de ter um relacionamento excelente com meu pai. Eu amo ele, eu vou lá na casa dele, a gente faz churrasco, a gente faz de tudo. E eu lancei fora aquilo que existia. Amém? Sabe quando você consegue olhar para uma pessoa e não sentir nada assim de rancor? É isso. Amém? Mas não porque eu sou bom, mas é porque o Senhor é bom na minha vida e alguém orou por mim. Então nós precisamos conciliar as coisas. Então às vezes você vê uma pessoa cheia de ódio e você quer falar para ela que ela tem que tirar aquele ódio. Você não tem que falar isso para ela. Você tem que mostrar Jesus para ela. E Jesus dentro dela vai fazer com que ela lance fora aquele ódio. Mas nós queremos fazer na nossa força, né? Nossa, eu tenho tantas dicas para você aqui, amiga, para você parar de sofrer, para você parar com esse rancor. A tua dica, a melhor dica é Jesus. Então nós ministramos, nós oramos, nós levamos ela ao pé da cruz e a partir dali ela consegue lançar fora as angústias, lançar fora as tristezas, lançar fora tudo que não provém do Senhor. Então hoje eu olho para o meu pai e eu fico em paz. Dia dos Pais eu estou lá com ele. E aí, paizão, firmeza? Mas passei dias horríveis por não conhecer o Senhor. Então você precisa posicionar. Não, eu vou agir de outra forma agora. A oração é em primeiro lugar. Então ela pode tirar até as cicatrizes, né? Até cicatrizar a sua alma. Amém? O perdão é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Amém. Então a oração irá trazer paz. A oração vai trazer pensamentos bons, pensamentos frutíferos para a nossa própria alma. Então vamos lá, você precisa dia a dia ter um relacionamento com o Senhor. Quando eu falo você, é nós. Então às vezes vai passando, a nossa rotina é tão bagunçada, os nossos dias são tão turbulentos. Aí você tem pessoas que já entram, já começam o trabalho, já tem que ir pro ônibus, né? Já entra no ônibus, já está lotado, gente, está aquela coisa, está um monte de cheiro diferente, aí ela já se irrita com aquilo.
E o negócio começa a acontecer e ela já nem falou com o Senhor. Daqui a pouco continua o dia, ela trabalha o dia todo, volta pro mesmo ônibus, aquela loucura, e não falou com o Senhor. Então nós precisamos, na verdade, orar todo o tempo ao Senhor, com toda oração e súplica. E a oração pode blindar os nossos pensamentos. Por quê? Porque se você não tem um relacionamento com o Senhor, pode notar, você fica assim um tempão assim, desligado do Pai. Acontece, às vezes passou dia, passou outro dia, quando você vê, você fala, nossa, faz hora que eu não converso com meu pai, né? Parece que qualquer coisinha que fale para você, você já está na alma, você já está estressado, você já está nervoso, e você começa a mudar as suas atitudes. Por quê? Porque nós estamos afastados da nossa essência. Nós precisamos estar ligados ao Senhor todos os dias, dia após dia, ligado ao Senhor. Então vamos lá, Salomão pediu sabedoria em oração, pois orar é ter um diálogo com o Senhor. Nós podemos blindar os nossos pensamentos dessa forma, né? Então Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi. Ele estava conversando com o Senhor, né? E me fizeste um rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Então Salomão nessa hora, né, em oração, ele estava conversando com o Senhor. Amém? Às vezes nossa oração é só falar: oh Senhor, eu preciso disso, Pai, eu preciso daquilo, Pai, eu preciso daquele outro. Oh Deus, também não esquece daquele lá e aquele outro lá, e você só sabe pedir. Quando nós vemos, nós estamos numa oração pedinte dia após dia. A oração não pode ser pedinte. Agora eu pergunto para você, você que é filho, quando você vai conversar com seu pai ou sua mãe, uma oração pedinte o tempo inteiro, ou você tem uma conversa gostosa? Às vezes você senta. Sabe que eu tenho uma coisa para falar, lá na minha casa tem uma mesa na sala. Né? Nós vamos lá, preparamos um café, colocamos na mesa. Não é nada programado, olha, e agora é o momento do café. Não é isso. Nós fazemos um café, chega tarde, quando ele está em casa, a gente senta naquela mesa. Quando nós se pegamos, nós passamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas num papo tão gostoso. Relacionamento. Você tem relacionamento familiar? Ou como é que é na sua casa? Você chega lá, liga a TV, aí senta lá, Globo, jornal, não sei o quê, vem pra cama, dorme, como é que é? Então nós precisamos ter relacionamento até dentro de casa. Então, ou seja, isso que nós temos é lindo. Esse dia atrás o meu vizinho falou assim que ele conversa em casa, a família lá faz como tanto fez. Eu falei, não, lá, eu contei da mesa lá em casa. Ele falou, sério? Eu falei, ixi, meu irmão, quando nós não falamos da vida de um, falamos da vida de outro. Brincadeira. Brincadeira. É. Mas nós conversamos sobre tudo, entende? Então nós temos um relacionamento. O Andrew não chega só para mim, pai, eu preciso de dinheiro para tal coisa. E nem só para a mãe dele. Mas nós relacionamos. E agora eu te pergunto, por que com o nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a gente só conversa com Ele na hora que precisa pedir? Por que com o Senhor é só assim? Por que você não conta das suas bem-aventuranças para Ele? Por que você não conta como foi lindo o seu dia? Ele já sabe. Não, ele sabe, mas Ele decidiu te ouvir, Ele quer te ouvir. Ele quer que você fale com Ele. Ele não quer que você seja aquele filho, pai, eu preciso de 2.000 ali, me ajeita. Mas as nossas orações normalmente são assim, porque nós viemos, travou aqui. Nós viemos de um lugar assim, de uma essência, aonde nós só aprendemos a pedir. A nossa oração com o Pai é pedir. Tá certo? Bate, abre, pede, recebe. Não estou dizendo que é ruim você pedir para o Pai, mas eu estou dizendo que a tua oração a Ele tem que ser além disso. Oh Deus, como é bom estar com o Senhor aqui. Faz de conta que você está no céu. Como é que seria no céu? Você ia com, que nem diz o Fio, você ia com um papelzinho cheio ou ia com um papelzinho vazio e uma caneta? Interessante o que ele falou. O que nós vamos fazer lá no céu?
Vamos lá, se tivesse uma hora com o Senhor, como ele disse, como que seria? Você ia e tivesse um bloquinho, você levaria ele cheio, tudo escrito, levaria ele vazio, para anotar o que você quer ouvir do Senhor. Então nós precisamos, na verdade, é ter um diálogo com o Senhor. Não pode ser um monólogo onde só um fala. Para um pouquinho, ouve o que o Pai quer falar contigo. Às vezes Ele quer mandar você me abençoar e você está aí marcando. Então Paulo nos fala em Efésios assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda súplica, toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:18. Então Paulo diz para nós orarmos de vez em quando. É isso que ele falou, né? Ora de vez em quando aí, Douglas. De vez em quando você ora quando você precisar. Não, ele fala assim, ó, em todas as ocasiões, até naquela hora boa. Já pensou, né, irmão? Vocês, irmãos, são todos poluídos. Então é todo o tempo, é no trabalho, é em casa, é quando você acorda, é quando você está caminhando, é em todo o tempo. A Sirlene um dia me ensinou uma coisa tremenda, cara, que eu não fazia. Ela está aí hoje? Cadê a Sirlene? Está lá. Não está. Trabalhando. Ela me ensinou uma coisa tremenda. Um dia nós estávamos no retiro, ela falou assim: você ora quando você está cozinhando? Eu falei: tá louco, irmão? Quem é religioso? Eu brincando com ela assim, né? Nós lá, o povão da cozinha sabe como é que é, né? Retiro é aquela bagunça lá, né? Trabalhando, aquela doideira. Ela falou assim: ó, eu toda vez que eu cozinho, eu oro. Nossa, irmão, crente. Ela me ensinou uma coisa poderosa, porque eu nem tchum no que ela estava falando, eu não peguei a essência do que ela dizia, mas ela sempre cozinhando e abençoando o que ela estava cozinhando. E hoje eu consigo olhar com outros olhos e falar: nossa, a irmã, né, sendo usada por Deus, né? Por quê? Porque pode acontecer tantas coisas, né? E a irmã está sempre ali, declarando e abençoando o próprio alimento que ela está cozinhando. Muitas das vezes quem cozinha nem come, né? Não sobra. Principalmente no retiro. E a irmã está lá, e ela falou assim: então, sempre que eu estou cozinhando, sempre que eu estou preparando algo, eu estou abençoando. E aos pouquinhos estou aprendendo com a irmã. Quem me ensinou outra coisa poderosa numa viagem para São Paulo aí foi uma irmã abençoada. Ela falou assim: Anderson, você ora pelo processo? Falei: que isso, irmã? O que é processo? Eu não sei o que é processo. Ela falou: não, aqui ó, tá vendo essa água aí? Ó, tem um processo para ela chegar aqui na mesinha para você tomar. Alguém trabalhou, alguém foi lá pegar na mina, alguém fez um tratamento, engarrafou, embalou, pôs naquele plastiquinho, levou no caminhão. Teve um monte de gente que trabalhou por isso aqui, ó, para a aguinha chegar aqui, bonitinha. Você ora pelo processo? A irmã me ensinou, a irmã Aline me ensinou. Rapaz, eu tenho aprendido a orar pelo processo. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por todos que trabalharam para esse alimento chegar aqui, ó, na minha mesa. Abençoa eles. Amém? Ó, tá lá o nosso salgado na cantina. Teve um processo, ele não veio aqui com passo de mágica. Né? Não tem um sim, salabim, tá lá o pastel. Teve um processo. Então nós orarmos pelo processo é muito maravilhoso. Aí ele fala: mas em todas as ocasiões, mas com toda a súplica. Repita: súplica. Súplica. O que significa súplica? É um pedido insistente e humilde. Então você ora em todas as ocasiões, com toda a súplica. Repita: todas as ocasiões, com toda a súplica. Amém? Então súplica é humildade. Então não adianta você chegar: oh Deus, eu quero uma Ferrari, pai, eu preciso tanto de uma Ferrari. Não, seja humilde com o Senhor, né? Converse com Ele. Não passivos, mas atentos. Não passivos, mas atentos. Não orar por orar. Se você estiver orando, ore de verdade, não com passividade. Também concentre na sua oração. Ele diz para orar um dia e não fazer mais. Quem lembra do versículo?
Quem lembra do versículo? Ele diz: todas as ocasiões. Então ele diz para nós perseverarmos na oração. Perseverarmos na oração. Aí você pode dizer: ah, mas Jesus falou dos caras lá, dos fariseus que oravam e por muito falar não recebia, achavam que recebia e não recebia. Não, lá é outro contexto, irmão. Você pode falar dos fariseus que oravam em pé nas sinagogas para serem vistos. Jesus estava falando que eles já tinham recebido o que eles queriam, que era a glória dos homens. Mas quando fala assim, perseverar na oração, fala para você ser firme. Ó, agora nós estamos aqui perseverando na Rafruta, né? Nós estamos perseverando. Para mim, não sou hipócrita, tem muito dia que não dá. Estou ali com o meu Rafruta, que é outro empresário. Rapaz, pensa na doideira. Tem dia que tá ruim, tem outro dia que tá pior, mas nós estamos lá. Nosso contato não para. Nós estamos sempre falando. E as coisas devagarinho estão acontecendo. E eu sei que o Senhor vai usar nós de alguma forma. Então nós estamos perseverando. Amém? E não é tão simples assim. Porque a nossa vida é um turbilhão de coisas. Então nós vamos organizando dia após dia. E as coisas vão acontecendo. Então ele fala para você perseverar. Perseverar é se manter firme. Por fim, Paulo diz: orem só por você e fiquem em casa longe de todos. Porque muita coisa está acontecendo assim, né? Não, agora eu fico aqui em casa, eu ligo minha TV, eu assisto quem eu quiser. Tem tanta pregação boa aqui. Tem pregação até lá de Singapura. Rapaz, pensa no cara top. Por que eu vou estar com aqueles irmãos nesse frio? Né? É o que nós entendemos no texto, né? Ore só por você e fique em casa. Não, Paulo não fala isso. Ele fala: ore por todos. Agora eu vou te perguntar: como que você vai saber das minhas dificuldades se você não me vê? Como que você vai saber dos meus anseios se você não me vê? Estou falando de mim, mas é para você colocar na prática com todos, com esse caminho mais perto. Como que você vai saber que eu tô enfermo se você nunca aparece? Então isso aqui não é uma bênção, é uma estrutura e tal. Nós viemos aqui para congregar, para agregar. O significado de congregar é agregar. Então eu agrego na sua vida e você agrega na minha. Então eu estou com dificuldade, você me ajuda. E você está e eu te ajudo. Eu oro por você e você ora por mim. Mas como que você vai saber qual oração que eu preciso se você não aparece? Ou se eu não apareço? Então, né, nós não temos aqui um dia gostoso de domingo, onde a gente tem lá o nosso lazer, que é o horário do sono. Não. Isso aqui é a unidade. Isso aqui nós estamos expressando um amor um pelo outro. Então eu venho, oro pelo Marcos, o Marcos ora por mim. Pô, André, eu estou passando por uma dificuldade tão ruim, você pode me ajudar? Não, eu posso. Agora eu vou te falar, o WhatsApp e o Zoom e o Google Meet não vai substituir isso aqui. Não vai substituir. Não tem como trocar, entende? Então nós precisamos estar juntos. Então Paulo não fala isso. Ele fala: persevere na oração por todos os santos. Então, para mim perseverar na oração contigo, eu tenho que saber dos seus anseios, das suas dificuldades, dos seus problemas, do que você precisa. Aí juntos nós vamos ir para cima. Tiago 5,16 diz assim: orem um pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Se você tem aquela ferida na alma, você pode fazer o quê? Orar. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Quem é justo, diga eu. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer que muitos foram feitos justiças em Cristo. Então antigamente o Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. Agora ele vê um monte. Ei, aleluia! Porque ele olha para mim, ele olha para Jesus aqui. Ele não olha para a minha falha de hoje. Então ele vê justiça. Então a oração de um justo tem grande poder e resultados. Mas parece que às vezes a nossa oração está meio xoxa. Eu estou, nossa, você já não chegou aquele dia assim que você não está muito afim de orar? A pessoa fala assim: não, ora por mim, eu estou com dificuldade.
Já vou orar, daqui a pouco eu oro. Daí você chuta a bola, né? Daí você sai correndo. Daí quando chega lá meio-dia, você chegou na bola de novo. Puxa, tá naquele irmão. Ah, mas chuta a bola de novo. Aí quando você vê é 7 da noite, você não orou nem um pouquinho. Não deixou Deus te usar. Agora eu te pergunto, você é justo ou não é? Sim ou não? Vai exercer a justiça ou não? Mas a preguiça, às vezes, a indiferença, às vezes, tantas coisas nós podemos colocar, nos impede de estar exercendo a justiça que o Senhor nos deu. E a oração do justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Então eu posso curar, eu posso salvar, eu posso abençoar. Não porque eu sou bom, mas é porque é a oração de um justo. É a oração da pessoa com a plenitude do Senhor, cheia de Jesus, revestida do poder de Cristo. Essa é a oração que eu me posiciono. Então quando eu oro na certeza que o Senhor está me ouvindo. Por quê? Porque Ele habita em mim. Se você não orar dessa forma, nem ore, porque daí parece que dá até um medo, né? Se for da sua vontade, ó Deus. Não, que da vontade. O Senhor Jesus mesmo falou. Não fale dos problemas, fale com o problema, fale com o monte. O monte, você vai daqui para lá, se lança no mar. Então a nossa vida é ficar falando das lamúrias. Ah, está difícil, ai, está todo mundo mal, o negócio está difícil. Esse dia atrás o Senhor falou no meu coração, falou assim: Anderson, para de reclamar. Ele foi curto e grosso para mim, para de reclamar. Por quê? Porque passou 3 meses de inverno, 6 meses de inverno, né? Não, deu 8 meses, perdão. Tô brincando. Deu nos 3 meses de inverno, caiu a venda lá embaixo. Caiu. E cada pouco eu, puxa, tá difícil, né? Aí chegava um cliente, e aí, como é que tá as coisas? Ah, rapaz, tá ruim, não vende nada. Aí passava outro dia, como é que tá a estofaria, Renan? Pá, Anderson, tá difícil as coisas, irmão. Não vende nada. Ô Juliano, como é que tá as coisas? Rapaz, estamos numa correria atrás de dinheiro que não tem jeito. Aí o Senhor falou no meu coração: para de reclamar, queridão. Você é abençoado, você tá passando fome? Como é que tá as coisas? Do jeito que tá as coisas, você ainda tá abençoando as pessoas e está reclamando o quê? Será que você está preparado para ser cheio da grama? Mas não, sabe qual que é? A gente quer ver o negócio acontecer dia após dia. Você quer ver a distribuidora vender que nem água. Mas você não está preparado para uma crisezinha. Não está preparado para quando aqueles dias, os dias maus. Então ele falou no meu coração: para de reclamar, querido. Você é muito abençoado, você é próspero, e você tem que falar de outra forma. Você não faz parte do mundo e você não tem que falar como o mundo fala. Quando as coisas estiverem ruins, que os seus olhos naturais estiverem vendo as coisas ruins, você fala o contrário. Eles vão falar: você é louco. Eu sou louco mesmo. Porque eu olho com outros olhos, eu olho com os olhos do Espírito, não olho com os olhos naturais. Então eu tenho que agir conforme eu declaro, conforme eu sou. Então ele falou: mas olha, mas foi uma pegada que ele me deu. Sabe quando o pai pega assim? Lepe. Você não é do mundo, você não faz parte desse mundo, então não haja como o mundo. Então fale: as coisas estão boas, declare que as coisas estão avançando e pare de lamúria. E eu parei. Pergunte como é que tá as coisas. Tá boa? Tá ótima. Amém? Amém, aleluia. Então nós somos acostumados a orar só quando tem problema. A grande real é essa. Se você parar para pensar, nós somos bem fracos na oração. Quer que eu te dê um exemplo bem top? Quando começa o louvor, aí vem o cara aqui, deixa o céu, daí o irmão tá aqui, estou com um encravado. E o cara tá aqui, deixa o céu descer. É, irmã, e aí, como é que foi? O que você comeu no almoço hoje? Né? Tá aqui o mover acontecendo, né? Deus querendo te usar para alguma coisa nesse exato momento onde está a igreja reunida. Nós sabemos que a igreja está aqui porque nós estamos. Aí está aqui o louvor e o cara, deixa o céu descer. E você está lá. Nossa, o irmão colocou um projetor novo. Essas letras estão miúdas.
Entende? Nós somos fracos nessa questão. Mas quando eu falo, não é para atacar alguém. Quando eu falo é para nós crescermos juntos. Então que quando nós estivermos aqui na adoração, quando estiver aqui acontecendo qualquer coisa, que você esteja ativado. Oh Deus, você está vendo o Kleber falar faz hora? O Espírito Santo, o que você quer de mim nessa noite? Rapaz, eu comecei a fazer isso aí, o negócio não prestou não. Você vai ter que ter coragem para o que ele fala para você. Porque se você chegar no mercado e falar assim, Espírito Santo, o que você quer de mim aqui dentro desse mercado? Será que você está preparado para fazer mesmo? Ou você vai ter vergonha? É oração. Então quando tiver lá o irmão, deixa o céu descer. Rapaz, entra no fluir. Deixa Deus te usar. Hoje estava gostoso, né? As irmãs estavam tudo aqui orando pelas outras. As irmãs Liga de Fogo são poderosas, né? Estava mover ali e eu perdi metade, porque eu estava lá arrumando o áudio do computador. Mas amém, mas eu estava ali ligado, né? Pô, tá gostoso. Porque o ambiente muda. Aí quando chega alguém para liberar uma palavra, o ambiente está outro, sabe por quê? Teu coração está gostoso, está quebrantado. Teu coração esqueceu daquelas coisas que está tão difícil. É um momento gostoso de se viver. Amém? Então nós precisamos estar ligados, nós somos fracos na oração, nós precisamos crescer. Quando eu falo nós, eu falo as igrejas em geral. Nós oramos pouco e pedimos muito, e reclamamos demais. É a grande real. Então a palavra-chave para nós é perseverar. A gente precisa perseverar na oração uns pelos outros. Um dia, vou contar uma historinha para vocês. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar as necessidades que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Ore sem desanimar, amém? Ele disse: havia uma cidade, um juiz, homem muito mau. A gente é mau também, que não temia a Deus e fazia pouco caso de todos eles. Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que havia lhe causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem os homens, porém esta mulher está me incomodando. Agora você pensa na mulher, né? Pensa na mulher que perseverava. Oh Deus, essa mulher está me incomodando. Vou lhe fazer justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então você precisa ser constante ao Senhor. Não estou falando de queixa, pega a revelação do texto. Você precisa ser constantemente ao Senhor, estar constantemente a Ele. Jesus estava contando essa história. Então o Senhor disse: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo e que ele suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Afirmo a vocês que ele responderá depressa. Mas a questão é: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Nós falamos que somos os da fé, mas às vezes não exercitamos essa fé. É meio doideira, né? Eu tenho fé, então ora por mim. Depois eu oro. Eu tenho fé, então me ajude. Não, depois eu ajudo. Então nós precisamos perseverar. Lucas 18, do 1 ao 8 foi esse texto. Amém? Então temos o poder da oração em nossas mãos. Não passe seu tempo falando dos problemas. Não perca tempo com isso. Não perca tempo falando das suas dificuldades. No dia, normalmente, estamos ali ouvindo uma musiquinha, estamos ali no Zap Lap, né, o Zap Zap, nós estamos ali no Facebook, nós estamos ali no trabalho, alguns adolescentes nos jogos. Mas agora eu pergunto: qual que é o tempo que você tira de relacionamento com o Senhor, dia após dia? Agora eu vou te dar uma dica. Eu comecei, sabe fazer o quê? É mudar os meus hábitos. Se eu assistir um filme, eu coloco uma palavra.
se eu assistir a uma série, eu coloco uma série bíblica. Eu estou me ensinando. Porque às vezes a gente fala, puxa, eu queria relaxar um pouco, né? Mas por que a gente tem que relaxar vendo alguém matar alguém num filme? Se nós somos santos. Tudo tem seu momento, sabe? Mas assim, às vezes é muito momento ruim. Nós temos 99% de momento ruim e alguma coisa boa no meio. Tudo tem seu valor, sabe? É gostoso assistir um filminho. Mas será que a novela da tarde está edificando alguma coisa? Não estou dizendo que é pecado, mas eu estou dizendo assim que parece que é só essas coisas que preenchem o nosso dia. Parece que são só essas coisas do mundo. Então nós precisamos, na verdade, é posicionar. As orações são muito poderosas. Então, como que você vai ter vontade de orar se você só vê desgraça? Se ele chega na casa da pessoa, está rolando lá 190, dia e noite. Como é que é aquele, o da Atena? Chega na casa do irmão, está só rolando da Atena. Não dá, né? Aí agora eu quero te falar uma, para a gente encerrar. Aí chegava em casa, eu com a minha amada esposa, né, linda, bela e formosa. E a família, a gente queria fazer o quê? Sentar lá, descansar, domingão, né? A gente trabalhava a semana toda. Domingão acontecia o quê? A gente queria relaxar, a gente queria assistir uma televisãozinha, quem sabe, ouvir uma ministraçãozinha, ouvir um louvorzinho. Pode chegar aqui. Ouvir um louvorzinho, tal. Só que não dava. Tinha certos dias que lá em casa não dava, meus irmãos. Por quê? Porque tinha um vizinho abençoado lá, que ele tinha um som poderoso. E o som dele era tum, tum. Tá, José morou uns dias lá, ela viu como é que era o poder. Rapaz, era tremendo aquilo. Ô vontade de se mudar que eu tinha, sério. Sabe o que eu cogitei, irmãos? Em pegar um cartão de crédito e pôr um vidrão assim, ó, na frente do meu muro para ver se rebatia o som do cara. É verdade. Era triste. Aí um certo dia, num sábado à noite, tá lá eu, né, deitado com a minha amada. Nós estava cansado, sabadão é loucura no restaurante, é doideira. Nós só chegamos pensando só em descansar. Estava lá deitadinho e começou. E se é música boa, você nem liga, né? Não, daqui a pouco eu durmo com essa música boa. Mas não era. Era só música infame. Aí o primeiro dia aconteceu assim. A Cris falou assim, eu vou ligar para a polícia. Não dá mais. Eu não aguento mais isso aí. Eu cutuquei ela e falei, ô irmã, vou morar. Vou morar para esse povo aí. Olha lá. Ficou mexendo no celular. Aí eu dei uma orada pela família. Falei assim, vou virar pro lado, vou dormir. Mas homem é uma beleza, é bom de cama, né? Foi, virei e dormi que nem uma pedra. E ela ficou. Ficou. Diz que foi até 2 horas da manhã o fervo dos caras, eu não vi nada. No outro dia, aconteceu o contrário. Ferve, os caras, a rua cheia de carro, aquela música alta, aquela bagunça, não dava para conversar dentro de casa. Tá ali o meu filho, não conseguia assistir uma TV dentro da sala, pensa. Minha casa, sem falar daqui lá na cerca, do outro lado da rua lá, da minha sala, e não dava para assistir uma TV. Quem dirá uma ministração, você ia começar a ouvir qualquer coisa, você não dava nem para ler nada. Aí eu falei, não dá, vou ligar para a polícia. E ela, ei, vou morar. Aí que nós pegamos essa constância, sabe, de estar orando pelos vizinhos. Cada dia que passava, cada fervo, mãozinha levantada, com as mãos santas. Sua mão é santa, amém? Sua mão serve para abençoar. Um dia perguntaram para mim, por que tem a ver levantar as mãos? Aí está ali o livro, o texto. Se quiser eu repito depois no final. Aí você, com as mãos santas, cada vez mais abençoava. E começou a virar uma frequência. Daqui um pouco, eu falo que é de Deus, rolou um rebuliço naquela casa, que eles viram até demônio lá. Foi uma doideira. Eles estavam tudo meio coisado, sabe? Para não falar outra coisa. Caiu uma menina lá mal. Nunca, acho que em 20 anos de casamento, 21 anos de casamento, eu levantei junto com a minha esposa de madrugada para ir ao banheiro. Nunca. Nesse dia eu acordei, nossa, que vontade no banheiro, levantei e fui. De repente ela atrás. Eu falei, nossa, marquei uma hora no banheiro, agora você lá da cama, marquei uma hora. Ela falou, nossa, estou tão apurado. Mas foi uma coisa assim que eu hoje vejo que foi o Espírito Santo que levantou nós dois.
Daqui um pouco, o vizinho: Anderson! Falei: nossa, o que aconteceu, né? Aí acendi a luz, olhei assim e falei: eu não vou lá não, amor, eles estão brigando. Deixei eles que se matam tudo, tô fora disso aí. Oxi, vou lá meter a colher no brigo de marido e mulher bêbado? Falei: tô fora. Aí a mulher, o olho clínico nela, bicho, falou: não, tá acontecendo alguma coisa séria. Ele não tá gritando de nervoso, ele tá chamando de desesperado. Aí eu prestei atenção assim, era desespero na voz dele. Aí foi aquela loucura, coloquei minha roupa e tal, saímos. 30 cadeados na casa, né? Mas você mora numa prisão, né? Até sair lá fora, rapaz. Chegamos lá, a menina estava tendo overdose. Aí ela cortou o dedo, assim, me levou acho que 8 pontos por tentar salvar a menina e tal, boa. Aí ajudamos a levá-la para o UPA e voltamos embora. No meio do caminho, essa aqui levantou, essa abençoada aqui. A menina estava no chão. Eu não estava pensando em orar não, irmãos, vou ser sincero. Eu estava pensando em salvar a menina ali de algum jeito, da minha forma humana. Mas a mulher da oração ali apresentou a menina naquela hora. Ela apresentou a menina naquele momento. E nós ali tentando socorrer e tal, não sei o que, foi. Levamos uma menina boa. No outro dia, fui conversar com a vizinha, ela falou assim: olha, eu vi isso, vi aquilo, vi aquele outro. E o diabo falou no espelho para mim que ia ceifar a minha vida e minha família inteira. Aí eu repreendi com ela e me coloquei à disposição. Falei: ó, se você quiser, eu posso vir 7 semanas na sua casa para nós fazermos uma oração aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a palavra e orar por esse ambiente. Ela falou: eu vou responder para você depois. Eu falei: não, eu quero que você pergunte para o seu esposo. Ela estava pro lado de dentro do portão e eu pro lado de fora, né? Eu estava na correria do restaurante. Boa. Eu me indagava dentro de mim o que eu era para meus vizinhos. Porque agora você já se perguntou o que você é para o seu vizinho? O que é para o seu vizinho? O que os teus vizinhos olham lá em você, Guto? Eles olham um homem de Deus ou um homem natural? A gente tem que se fazer essa pergunta. Rapaz, eu passei uma semana de crise. Porque ela não respondia, abençoada. E eu falava para minha esposa: não vão chamar nós não. Eles foram num culto daí na quadrangular e o marido dela gostou. Eles voltaram embora e tal, se reconciliaram, mas não foram para lugar mais nenhum. E ela ainda estava reclamando para a Cris que estava vendo coisa dentro da casa. Aí de tarde eu vi a mãe dela é da comunidade, passou lá, orou. Eu falei: não vão chamar nós, deixa para lá, vamos continuar orando por eles aqui. Daqui um pouco, mesma mensagem dela: Anderson, conversei com o Diogo, nós vamos aceitar que vocês façam uma oração aqui. Falei: ô Jesus, obrigado, Pai. Eu não quero. Sabe qual que é a ideia? É que nós queremos orar pelas pessoas para que elas venham congregar com a gente. E não, Paulo pregou, Apolo regou, e quem fez crescer? Foi Deus. Você vai voar, filho, vai ser livre com Jesus. Está lá a mulher samaritana no poço, vai falar de mim para as outras pessoas, né? Eu só vim te libertar, filha. Foi 7 semanas poderosas naquela casa, irmão. O Senhor deu ousadia para falar do Evangelho. Ousadia, sabe? Libertação, cura, foi poderoso aquele lugar. Aí ela, com toda vergonha, falou para a Cris, né, baixinho: então, nós decidimos que vamos congregar ali na quadrangular, que é pertinho de casa e tal, não sei o que, mas... Daí eu já meio ouvi e falei: ô irmã, fique em paz. Eu quero que você esteja com Jesus. Não estou preocupado com qual cercado que vocês vão estar. Eu quero que vocês estejam no cercado de Deus. Mas a gente está preocupado em trazer o pessoal aqui, ó. Vamos juntar um monte de gente. Não, você tem que levá-las para Jesus. Cara, e é gostoso hoje. Hoje você liga, você chega em casa. Chegamos ontem em casa, né? Rapaz, estava ligado o som no último. Pá! Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Ei, aleluia! O negócio agora tá poderoso, mano. A Cris vai fazer a fruta, começa a chorar lá com o louvor dos irmãos do outro lado da rua. Entende? Então o que é? O poder da oração. Eu podia ter feito o quê? Alô, polícia! Dá pra você vir aqui mandar uma viatura aqui que meus vizinhos estão incomodando? Mas o posicionamento foi diferente. Então que nós possamos ter esse posicionamento, porque o Senhor ministrou no meu coração: faça diferente.
Faça diferente. Rapaz, é tão gostoso, tão gostoso. Vamos colocar de pé, irmãos? Tão gostoso. Sabe você que escreveu esses nomes aí? Gostaria que você pegasse esses nomes na sua mão. Vamos interceder por eles. Coloque esses nomes na sua oração. Fala: Senhor, meu desejo não é que eles, ainda que seja que eles caminhem ao meu lado, Senhor, mas o meu desejo é que eles conheçam o Senhor. O meu desejo é que eles sejam libertos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que eles possam nascer de novo, ó Deus. Que toda a tristeza que há no coração deles, Pai, toda a mentira de felicidade, Pai, porque eles vivem num conto de fada, Deus, possa cair por terra, Deus. Nós apresentamos esses nomes em Suas mãos, ó Deus. Nós apresentamos, Pai. Nós oramos e declaramos, ó Deus. Nós libertamos eles, Pai, das amarras do inferno, das amarras de Satanás. Nós declaramos, Pai, a liberdade da vida de cada um, ó Deus. Porque o Senhor é poderoso para fazer tudo através das nossas vidas, ó Deus. Oh, Senhor, nós nos posicionamos em fé, ó Deus, como o Seu exército de oração, o exército de